Fala, povo, e aí? Faz tempo, hein? Porra, grava vídeo de vez em nunca agora. Que dia é hoje? Sexta? Quinta-feira. Quinta-feira, às 4 da tarde. Tô aqui com o senhorzito que nunca mais apareceu também. E já fiz uma correria agora de manhã. Agora sentamos aqui só para resolver uns assuntos de demanda operacional. Tô aqui com minha bolsa térmica, com meu tornozelo estourou esse domingo que fui jogar e aí arrebentou, cara. Eu tô fazendo um gelo aqui, tomando um tramalzinho, tomei uma injeção também e vamos seguir. O que a gente não pode fazer é parar, né não? Só movimentar isso aqui, ó. O que a gente não pode fazer é parar. Então hoje, cara, hoje as reuniões foram lotadas para da manhã. A gente esteve na Embraer e aí depois a gente foi, a gente almoçou, foi fazer uma visita técnica de um condomínio que a gente vai fazer a instalação. Inclusive nesse condomínio o síndico lá nos deu um café, vamos perto, tá bom? Caminhando. Então só ver se a imagem ficou boa. E aí ele deu um cafezito pra gente tomar, já fiz o café. Vou testar aqui agora. Pode ser que seja um futuro parceiro também de WeBuy, nas gondas, né? E agora a gente voltou aqui no escritório só pra fechar os assuntos. Demandar aquilo que precisa demandar, precisa assinar contrato, precisa resolver informação de cliente, fornecedor que quer ficar ligando, cliente de consultoria, é tudo um balaio só, mas estamos seguindo forte, firme e cara, tá sendo bem interessante as oportunidades que a gente tá tendo ao longo do processo aí, com muito trabalho, né, porque a gente conseguiu evoluir aí, sei lá, em um mês, deu 2 de setembro, 2 meses de negócio, não deu 2 meses de negócio, deve ter dado uns 45 dias aí. 20 e poucos CNPJ com 40 de negócio. Muitas coisas evoluíram, muitas. Então a gente já está com um cronograma aí final de outubro já completo. Já vamos fechar também de novembro, né? E aí continuar com as inaugurações ali para dezembro para fechar o ano bem, para começar mais forte ainda, né? Bom, passando aqui só para atualizar um pouco dos temas, né, que a gente vem executando por aí, né? Tá sendo um caminho importante, um caminho de novas experiências, de conhecer bons parceiros, né? E a gente tá com ótimas oportunidades no meio do caminho aí, com certeza a gente vai em breve poder falar um pouquinho para vocês aqui, né? E estamos evoluindo bem, uma velocidade importante para o nosso negócio, e tudo é trabalho, né, cara? Você acaba investindo tempo, dinheiro. O que é muito importante é que a gente, apesar das demandas serem bem fluídas, a gente tem bastante organização no dia a dia. Então, algumas coisas acabam se atropelando, que faz parte do modelo de negócio, faz parte também da velocidade do que a gente está criando, né? Mas tudo isso com certeza vão gerar resultados grandes e relevantes a curto prazo, que é o mais importante, né? Acho que em 6 meses a gente vai ter construído o que muita empresa não faz em 3, 4, 5 anos, tem certeza absoluta. Show! Então é isso. Amanhã a gente tem... semana passada a gente fez a inauguração do Clube de Campo, que vocês viram aí no canal. E hoje, amanhã, perdão, a gente já vai fazer as compras, organizar toda a parte processual do negócio, né? Para final de semana bombar aquele negócio. Espero que esteja um dia com o sol que está aqui, né? A previsão fala em torno de 20 graus com nuvem, nublado, mas a gente espera que possa mudar um pouquinho, porque a gente já conversou com o pessoal do açaí, conversou também com o pessoal do sorvete, né, que são parceiros nossos que estão nas nossas gondas, e se der sol, o trem estoura. Já vende sem clientes ali, né, associados no clube, imagine um dia de muito calor. Fechou? Então é isso. Continua acompanhando a gente por aí.
vamos colocando vídeos. Antes de eu conseguir colocar 2 vídeos por semana, agora na correria, meu amigo, sinto dizer que realmente eu não estou conseguindo gravar, mas voltarei mais forte ainda, beleza? Com treino, com um monte de coisa. Tamo junto, abraço, valeu! Bom dia, bom dia, bom dia! Domingueira, cara, estamos falhando na missão de gravar vários conteúdos no dia, porque o negócio tá pegando. Correria demais, graças a Deus. Passando aqui para atualizar, na verdade, só um pouco dos nossos projetos, né? Porque realmente essa semana ficou muito cheio, cara, muito cheio. E... cara, acabou de passar aqui do nada na minha frente, mas tá ok. Bom, tô a caminho aqui do Clube de Campo da Embraer, né? A gente vai... hoje eu gosto, na verdade, de fazer um acompanhamento, cara, inicialmente do negócio novo, durante 3 meses forte, né? Quando eu digo forte, é gestão, melhoria de processo, analisar a plataforma, ver tudo que precisa, na verdade, né? Nesse nosso negócio, a gente tá, como é um aprendizado, então a gente tá entendendo como comprar melhor, como fazer distribuições de produtos melhores, né? Como a gente já tá indo aí para terceira loja em menos de 2 meses, né? Para terceira loja a gente está aprendendo no fluxo como melhorar as coisas, né? E aí esse aprendizado ele é muito legal porque nos faz pensar, na verdade, como a gente consegue melhorar uma operação, né? Que teoricamente parece ser simples, né? Mas não é. Estou acostumado a dizer para o pessoal que entra nesse mercado, acredito que a gente vai, que a pessoa não vai trabalhar, que vai ganhar dinheiro ali sozinha, né? Que a loja vai vender sozinha. Muito pelo contrário, cara. Você precisa sim ter um formato de gestão muito próximo, né? Entendendo que essa estrutura ela vai te dar, obviamente, a capacidade, né? De entender dessa estrutura muito mais rápido, né? Do que se você não conseguir acompanhar isso de perto, né? Então, o que a gente faz hoje, basicamente, é acompanhar essa estrutura, fazer com que a nossa plataforma, né, o nosso sistema, nos entregue informações importantes ali durante o dia a dia, e aí, obviamente, que a gente vai nos capacitando, né, a melhorar isso ao longo do processo. O que eu gosto de fazer, estava conversando com um amigo meu essa semana sobre isso, né? É que durante 3 meses você consegue entender bastante sobre a estrutura, né? E aí, ao entender sobre a estrutura, cara, você vai, obviamente, melhorar através de ferramenta, melhorar através de inteligência artificial, melhorar através de várias oportunidades que você tem no mercado, né? E esse nosso negócio, ele é de melhoria contínua, ou seja, se a gente acredita que um dia vai fazer isso 100%, tá errado, né? Até porque existe um modelo de concorrência muito forte, né? Porque infelizmente algumas empresas do mercado aí vendem isso com uma facilidade que se você tiver 15 mil reais, você já pode empreender e tal. Você consegue empreender com 15, só que você não consegue sobreviver, né? Tá aí 2 diferenças grandes dessa base, porque a sobrevivência, obviamente que ela está muito interligada, né, ao que você tem de capacidade técnica para resolver os problemas do dia a dia. Vou dar um exemplo. Para um sistema do nada e você, cara, tá longe dessa loja, o que você vai fazer? Você não tem muito o que fazer, né? Você precisa fazer lá um fluxo de caixa para comprar alguns produtos e esse fluxo já não tem mais no seu caixa. Como que você faz, né? Então tudo isso são pontos importantes para você identificar que nenhum negócio ele é tão simples, né? Ele demanda de muito trabalho, demanda de muita inteligência, demanda de muita consistência também para fazer o negócio acontecer ao longo do processo. Então, o que eu vejo é que as pessoas vendem isso com uma facilidade grande, né? Para quem já entende gestão, para quem já tem negócio em si, não vou dizer que é o negócio mais difícil de construir, não, tá? Inclusive a gente tem 2 meses aí 6, 7 contratos para instalar,
Então, advindos, obviamente, de erros que a gente já cometeu ao longo do nosso processo, tá? Então, o que a gente vê muito forte é, sei lá, 15 mil reais, começa a estruturar, começa a vender contrato e segue a vida. Esquece, a nossa primeira loja custou 20 e poucos mil reais, né? Que é um investimento baixo para você conseguir faturar todo santo dia. Então, todos os dias a gente fatura, isso que é legal. Todo dia tem gente comprando, né? O faturamento ao longo do processo ele vai aumentando, ele vai escalando, né? Mas isso independe, porque independe de muitas coisas, óbvio, né? Se a gente estiver falando de uma pandemia, aí não tem como, porque os lugares estarão fechados, né? Mas independe porque o fluxo de pessoas é normal. Todo santo dia passam pessoas por lá, certo? Então, eu só cheguei aqui no mercado pra gente comprar algumas coisas, operando o negócio 100%, para depois a gente conseguir criar essa inteligência máxima, né, e estruturar ele de uma melhor forma. Beleza? Então, chegando lá, vou ver se eu gravo alguma coisinha também e seguimos. Tamo junto, abraço. Valeu! Fala, povo, e aí, bom dia! Feito o treino, primeiro da semana, e para fechar esse take aqui também com vocês, tô dando uma mancada aqui no tornozelo ainda, mas já tá bem melhor do que estava antes. E parando aqui um pouquinho na piscina, só para trocar uma ideia com vocês. Vou virar só a câmera aqui, porque eu acho que o editor fica puto com isso, mas vai ficar melhor a gravação, porque senão eu vou deixar aqui a estrutura e aí vai ficar ruim, beleza? Então, ó, giro rápido. Aê, giro rápido, top. Vou deixar aqui no celular, vou trocar uma ideia. Só colocar aqui, ó. Trocar uma ideia sobre investimento, cara. Não só. Vou falar de negócios hoje, que eu acho que é a parte importante do que a gente constrói aqui, né? Principalmente dessa nova estrutura que a gente está fazendo, e eu estou testando, obviamente, o melhor caminho, né? Como que a gente vai estruturar e como que a gente está alocando as nossas verbas para isso. Porque ontem eu fiz alguns stories, né? E aí o pessoal perguntou quanto custa para fazer, quanto custa para tirar do papel. E eu falei, cara, eu vou gravar um vídeo porque acho que é legal falar sobre isso. Obviamente que eu não vou colocar no contexto só da WeBuy, tá? Mas de maneira geral, como você deveria pensar em investimento. E aí, ao longo do prazo ali, você conseguir talvez viver daquilo, né? Num passivo aí que vai te dar algumas dezenas de milhares de reais, beleza? Bom, qual que é a minha grande análise, né? E principalmente estratégia em cima desse tema? A gente tem um capital, e esse capital, que é um capital X, né, particular do André, onde separado eu falei, cara, eu vou construir 10 lojas a partir disso, beleza? Esse é um ponto A. E o ponto B, que aí eu vou colocar um contraponto também, obviamente, de pessoas que não possuem essa verba, que é o que acontece em talvez 99% das pessoas, é que ela imagina que construir algo numa escala de 10 lojas, ou 5, ou 3 que for, né? Você detém de uma verba menor e que aquilo vai rodar de uma forma que você acredite que roda. Esse é o problema, né? Porque a loja, ou a unidade, ou a empresa, ela pode rodar muito bem durante os primeiros 3 meses ou não. Então, tudo é teste, tudo é formatação, e aí o que eu gosto de fazer é o seguinte: qual que é a minha lógica? É separar um capital para isso, para que esse capital ele seja o suficiente para montar e testar ao longo do processo, e que ele também vá conseguindo, esse negócio ele vai conseguindo se pagar ao longo do tempo, tá? Então, vou dar um exemplo de WeBuy. As lojas que a gente construiu até agora, que foram as duas, né? Elas já se pagam reposição de estoque. Então, a gente já não precisa mais tirar nenhum dinheiro desse capital para fazer reposição de estoque, o que é parte super importante, né? Então, vou te dar um exemplo. A gente repõe uma loja lá segunda e sexta-feira. Quando esse negócio iniciou, segunda e sexta-feira, esses valores sairiam da minha conta lá, que eu tenho separada para isso. Hoje já não precisa mais, né? Ou as próprias vendas já geram o capital desse estoque, beleza? Então, essa é uma viabilidade importante que a gente conseguiu construir, mas eu acho que é mesmo pelo lugar que a gente está versus o modelo de negócio, beleza? Ao ter esse capital, então, ponto 2, ao ter esse capital,
a gente vai alocar ele com a maior inteligência possível, tá? Ou seja, a primeira loja a gente vai evidenciar investimentos maiores para que as pessoas tirem foto, para que as pessoas falem, para que as pessoas, para que seja realmente uma referência. Não que as demais não vão ter, pelo contrário, mas a gente vai ser inteligente o possível para diminuir custos de alavanca que eu chamo, né? Então cada loja que a gente vai construir vai ficar mais em conta, pensando que a fachada, a estrutura vai ser a mesma. Aonde a gente ganha? Talvez diminuir um pouco essa estrutura, talvez um LED super caro que a gente coloque não vai ser isso mais. Reforço, tem que ter qualidade. Eu não estou dizendo para não ter qualidade e diminuir só preço, tá? Pelo contrário, se você fizer isso, você vai cair num caminho normal e no marasmo que tem aí na maioria das lojas, beleza? Estou dizendo obviamente desse negócio. O ponto 3, que eu acho que é o mais importante, o que a gente está fazendo agora, é conseguir organizar a parte operacional, tá? E quando a gente fala parte operacional, é você conseguir desenhar todos os fluxos possíveis desse negócio. Eu estava conversando ontem com um gerente de uma das unidades, né? E aí, o desafio nosso é a gente conseguir concatenar todas as operações em um modelo estrutural só e fazer com que esse fluxo ele rode durante o processo, né? Então, existe obviamente esse desafio e esse desafio ele é padrão, mas a gente vai fazer obviamente um caminho um pouco diferenciado, porque a gente tem plataforma, tem direções para isso também, tá? Então, o nosso olhar está como organizar a operação, como fazer com que o Matheus que opera as lojas, né, consiga ter melhores viabilidades, melhores caminhos para fazer durante o dia e que esse dia dele seja extremamente positivo, né, ao que tange conseguir fazer tudo ao longo do processo, beleza? Então, são essas 3 máximas que eu queria deixar aqui, falando um pouco sobre o investimento que a gente está fazendo, que o primeiro é alocar com o máximo de inteligência possível, não dependendo dessa grana, ok? Segundo ponto é você conseguir melhorar as estruturas de forma que a qualidade não caia e que essa estrutura só continue da melhor maneira possível, mas com investimentos menores, é o que a gente está fazendo agora, tá? Então a gente tem uma escala lá de 50 para 30 para 15 e depois chegar em 12 em lojas menores, vamos ver se a gente consegue, né? E terceiro e último, arrumar e organizar a parte operacional, que é base desse conceito principal de gestão que a gente tem. Beleza? Então, para você que tem uma dúvida de como a gente faz gestão de tudo isso, curta e compartilha esse vídeo, manda para quem você acha que é interessante, tá bom? E acompanhe que a gente agora vai fazer muito mais conteúdo. Valeu, um abraço!